Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Nosso Lar Pinhais. Sou Ana Rita, trabalhadora voluntária dessa casa. Eu vou, antes de apresentar o palestrante, vou fazer uma leitura e a prece do livro Minutos de Sabedoria. O mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhe trará ao espírito. Olhe tudo com olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos. Vamos agradecer a Deus, Pai amado, por mais essa oportunidade, rogando ao amado Mestre Jesus que nos envolva a todos em seu amor, em sua luz, e que possamos bem compreender as lições que o Evangelho nos traz essa noite. Que assim seja. Então, quem vai trazer a mensagem do Evangelho para nós hoje? Nosso amigo Anselmo, que já está quase sendo contratado pela casa. Fique à vontade, ele é um trabalhador do Movimento Espírita, trabalhador do Centro da Sociedade Espírita Favos de Luz. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana, muito obrigado ao acolhimento que recebemos dessa casa, com todo carinho. Agradeço a oportunidade de todos estarem me escutando neste momento e que a providência divina nos inspire para o tema proposto da noite, que é o tema que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, um tema que ainda para muitos é desafiador, que é chamado Sedes Perfeitos. Mas como que a gente pode interpretar sedes perfeitos, que às vezes é algo que está muito longe para nós? Algumas coisas, alguns mistérios de Deus que talvez nós não conseguimos interpretar. Que bom que nós temos a doutrina espírita que nos auxilia, que nos ilumina o caminho que muitas vezes é tenebroso para nós, onde conseguimos enxergar esse algo que talvez esteja tão distante. Então o Evangelho, ele é o nosso condutor, essa luz para os nossos caminhos. O tema proposto da noite, então ele está lá no capítulo 5, no versículo 44 a 48, do Evangelho de São Mateus. Esse capítulo 5, ele começa falando sobre o amai os vossos inimigos, sobre fazer o bem aos que têm ódio, que vos perseguem e que vos caluniam. Porém, ele nos faz refletir que o sol que nasce todas as manhãs e que a chuva que cai, ela é para todos. Então Deus acolhe a todos, ele não faz distinção. Então, dentro dessa introdução dos seres perfeitos, ele nos faz um convite para que nós acolhamos, mesmo aqueles que discordam de nós, aqueles que têm o ódio, né? Aquele acolhimento sobre os justos, aquele acolhimento sobre os injustos. Mas quem somos nós para julgar? Nós somos já espíritos perfeitos ou nós somos espíritos que estamos na caminhada? Será que nós não estamos fazendo como os publicanos, como os povos da antiguidade? Ainda essas imperfeições não estão dominando ainda o nosso ser, o nosso espírito? Então Mateus nos dá uma dica no final deste capítulo 5. Ele, que era chamado também de Levi, e ele interpretava muito bem, porque ele era um perfeito observador do que Jesus ensinava. E uma dessas interpretações, como ele chama, ditos do Senhor, é a mesma coisa quando nós estamos recebendo orientações de alguém e nós gravamos as suas palavras, onde fica gravado, marcado as palavras principais.
Então, no final desse capítulo, lá no final, no versículo 48, vai nos dizer: sede vós logo perfeitos, como também o vosso Pai Celestial o é. É claro que a perfeição divina de Deus, ela é única, ela é absoluta. Mas nós podemos chegar a uma perfeição, é claro que relativa. E é aí que entra o aprofundamento do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17. Quando falamos de seres perfeitos, nós estamos falando de algo que nós deveremos almejar para chegar a essa perfeição. Os atributos que devemos chegar à perfeição, que fazem parte do caminho dessa jornada até a perfeição. Então, para que nós possamos, primeiramente, trilhar esse caminho dos seres perfeitos, nós precisamos de um norte. E qual é o nosso norte que nós teríamos? Mas qual seria o exemplo que nós deveríamos ter? Quem foi que perfeito aqui na Terra que caminhou dentro dos princípios verdadeiros que são os princípios da alma? O caminhar perfeito. Somente Jesus dá o maior exemplo. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Todos nós que constituímos a humanidade terrena e todos aqueles que constituem a humanidade que está no plano espiritual. Todos nós estamos a caminho. Então a nossa trilha, o nosso norte é Jesus, que nos traz a caminhada, Ele que ilumina o nosso caminho. Porque Jesus nos traz um propósito, um objetivo a ser seguido. Quem tiver ouvidos, que ouça os ensinamentos do Mestre. Porque Ele traz um caminho, o caminho, pela bondade, pela serenidade, pela brandura, pela doçura. Não um caminho de um Deus guerreiro, como era antigamente. Como esperavam que o Mestre, que o Messias, que iria reencarnar, tão esperado, dentro das profecias, fosse esse Messias guerreiro. Não, ele veio trazer a brandura, ele veio trazer a paz. Mas como que nós poderemos direcionar a nossa vida, a nossa existência, através das pegadas desse caminho pelo Mestre? Isso requer uma mudança de conduta na nossa vida. Principalmente a conduta que nós devemos ter para com aqueles que nós convivemos. Para você crescer espiritualmente, evoluir, é somente através do contato, através do dia a dia, onde vamos aparando as arestas das nossas imperfeições. Principalmente agora, nesse momento em que temos mais oportunidade da convivência dentro do lar, dentro de casa, trabalhando essas nossas imperfeições. Então, uma dica desse início, dessa introdução desses seres perfeitos, ele está relacionado à nossa convivência. É na prática que nós conseguimos evoluir. E Jesus, ele não apenas, ele não deixou os seus ditos, como nos diz Levi. Na verdade, ele não deixou. Foram os apóstolos, seus discípulos que escreveram o que ele falou. Jesus teve a convivência com eles, teve a convivência com seus discípulos, teve uma convivência em sociedade, dando o exemplo, que é o principal. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, mas o que é ser cristão realmente? Talvez seja acreditar em Jesus, talvez seja você frequentar uma religião que tenha como Jesus o seu modelo e o seu guia. Nós tivemos durante as nossas andanças, as nossas reencarnações, frequentando diversos templos religiosos, talvez fizemos boa parte ou compusemos de muitos deles durante as nossas vidas. Mas uma coisa ficou muito bem claro, do que é o ensinamento do cristianismo primitivo que hoje é revivido pela doutrina espírita e do que ainda está tão enraizado no nosso espírito. Fala-se muito no proselitismo das religiões. O que é o proselitismo? O proselitismo é algo que é incentivado, é um empenho de se converter várias, diversas pessoas a determinada religião. Então eu me converto e pronto, estou salvo. Basta somente a conversão para que eu seja salvo. Para que eu já seja um membro de alguma religião, de alguma congregação, de algo e pronto.
Mas onde é que fica a nossa parte? Será que o Evangelho somente ele trata disso? Ou será que o objetivo do Cristo é outro? O objetivo de Jesus é a condução das criaturas a Deus. E isso é muito mais profundo, né? Hoje, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz um aprofundamento do que nos diz o Evangelho de Mateus. Esse aprofundamento que nos diz de características que devem ser necessárias para atingir a perfeição. E a espiritualidade superior, que embasou as obras da codificação com a universalidade do ensinamento dos Espíritos, decodificada por Allan Kardec, ele vai nos dizer quais são essas características, ou algumas dessas características. Mas, em suma, que para o ser se melhorar, para ele se aperfeiçoar, para ele evoluir, existem duas premissas: amor e sabedoria. O amor, ele é aquele algo prático, aquele sentimento, é coração, é compaixão que devemos ter, principalmente para aqueles que necessitam. E também para nós. Precisamos também de amor. Mas como que eu falo de amor se eu não me conheço? Eu necessito me conhecer para depois transcender isso ao outro, ao meu próximo. Preciso ter amor na minha caminhada. E preciso ter também sabedoria. Sabedoria está vinculado a um conhecimento, mas não aquele conhecimento superficial que nós temos talvez de uma reencarnação, somente de pouco tempo. Eu necessito de várias para que esse conhecimento ele possa ser aplicado e ser transferido no meu dia a dia. A sabedoria é um conhecimento tão envelhecido dentro do ser humano que ela já está aplicada, já foi integrada ao modo de ser da pessoa. Não é um simples conhecimento. Já foi vivenciado de uma maneira muito profunda. Então é por isso que nós precisamos de muitas experiências para que nós possamos adquirir essa sabedoria e esse conhecimento. Então, entre a sabedoria e o amor é que fecham ali o caminho para a perfeição. Essa perfeição que, mais uma vez, nós dizemos que é uma perfeição relativa. Mas antes de falarmos dos principais atributos desse ser de perfeitos que estão lá inseridos dentro do homem de bem, mas o homem no sentido de espécie humana, abrangendo a mulher. É o ser humano, é o homem e a mulher de bem. Antes disso, vamos fazer uma pequena retrospectiva com relação à nossa caminhada evolutiva, a experiência evolutiva que o espírito tem dentro dos aspectos do bem e do mal. Antes de falarmos do bem, vamos falar do que é esse mal, que aflige tanto ainda a sociedade, onde ainda achamos que já aconteceu tudo e de repente você vê uma surpresa dentro da humanidade. Mas não é esse mal exterior que o Evangelho nos quer falar. Vamos falar dentro daquele mal interior que habita ainda dentro de nós. Vamos falar também desse bem que ainda deseja cada vez mais aflorar dentro do coração de cada um de nós, nesse planeta de regeneração, que consequentemente vai gerar as novas esferas também de regeneração no plano espiritual. Porque o plano espiritual ele é habitado pelos espíritos que aqui deixaram o corpo físico. Mas o que é esse mal que ainda habita dentro de nós? Precisamos identificar que a raiz desse mal ele está dentro do sentimento inferior mãe de todos os outros, que é o egoísmo. E que tem ali como seu primogênito o orgulho. O mal, antigamente, quando era falado, era a incidência de você pensar no outro. Pensar em você, desculpe. Pensar no outro era tolice. Eu preciso construir algo que seja de forma individual, para mim. E depois esse pensamento egoísta foi se transferindo para a coletividade. E aqui a gente para pensar dos diversos impérios que conquistaram, dos diversos impérios que foram destruídos ao longo da jornada aqui na Terra. E aqui eu cito um daqueles que dominou a Terra por um bom tempo, que é citado no livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel e a mediunidade de Chico Xavier, que vai nos contar o quê? Dessa história dos povos dentro da humanidade.
E aqui nós citamos o exemplo de Roma. Roma tinha um propósito planejado pelo plano superior com bases espirituais. Fundada pelo povo etrusco, ela deveria de ter sido o guia para a humanidade, colocando os primeiros tijolos, o assentamento, a base da educação, a base do caminho que deveria ser feito para a humanidade, como um guia. Dentro daquelas pequenas cabanas humildes onde os etruscos habitavam, seriam as primeiras bases da sociedade terrena, dentro da educação, dentro da concórdia, dentro dos valores, dentro da família. E é interessante porque Emmanuel vai discorrendo nesse capítulo e vai falando sobre Roma, sobre quão belo seria o seu caminho se ela tivesse escolhido o apoio da espiritualidade de bem. Roma foi evoluindo dentro de uma sociedade que era constituída pelos patrícios e pelos plebeus, onde houve a união desses dois povos e depois foi expandindo. Onde ela deveria ser a condutora, foi ali que ela teve o desvio. Todavia, a providência divina ela respeita a liberdade tanto individual quanto coletiva, ou seja, o nosso livre-arbítrio. E dentro dessa liberdade foi onde Roma desviou o seu caminho. Dando atenção aos espíritos belicosos que o inspiraram, ela deixou de lado a inspiração no plano superior. E caminhou para a conquista, indo além do Mediterrâneo, e foi indo aonde até o império se degradou. Então, esse era o mal de antigamente de uma forma evolutiva. Dentro da forma evolutiva em que fomos tendo do caminho do nosso planeta e dos espíritos que aqui habitavam. Mas esse é só um exemplo de como se era pensado nesse egoísmo, nessa origem desse mal. Mas hoje a gente tem um mal que é mais sutil. Até os conceitos que temos de bondade, de verdade, cada um tem o seu parâmetro. Observemos. Você tem a liberdade de fazer conforme você o quer. Nada pode dobrar a sua individualidade. E isso tem sido a ruína de muitos. Tem sido a ruína de muitas famílias, a ruína até de muitas comunidades desse pensamento inferior que ainda reside no egoísmo. E se vamos estudar um pouco desse mal, indo um pouco mais à frente, comparando com o materialismo, que foi a época, né, lá no século passado, lá no século XIX, onde estava bem alto, né, o materialismo, Deus foi tirado do centro e foi colocado o homem. O referencial não era mais Deus, o referencial era o homem. E hoje qual que é o referencial que nós temos? Nenhum. Hoje não existe o referencial para muitos. Agora não há medida. Faça o que você quiser. Não é um estímulo que nós temos ao orgulho e ao egoísmo de uma outra forma, de um outro ângulo, revivido de outro momento, esse sentimento inferior. E a proposta que Jesus vem nos trazer é nós vivermos novamente os ensinamentos cristãos, dentro dos ensinamentos que eram ditados na época antiga, nas igrejas de Antioquia, onde se falava sobre as coisas espirituais. Onde que hoje o Espiritismo nos traz de uma forma mais abrangente, de uma forma mais objetiva, já era trazido àquela época para aqueles que sabiam ouvir. E isso nos traz uma base. A luz do Consolador prometido que é trazido hoje pelo Espiritismo já é algo antigo, mas que muitos ainda não observaram. Mas são bases perfeitas dentro de uma lei. Aquelas leis que nós estudamos dentro do Livro dos Espíritos, as leis morais, a lei de causa e efeito, tudo se encaixando dentro de uma base que ela é perfeita, que não tem tempo, que não tem época, porque são bases seguras. Não mudam, porque a base é a condução. Quando Jesus esteve entre nós, dentro dos seus ensinamentos, dentro de 30 anos, ele trouxe essas bases seguras. E agora resgata-se esse fundamento, esses alicerces, através da doutrina espírita. Verifiquemos que dentro de uma casa, se você não tem um alicerce bem construído,
a casa ela desaba. Então a proposta agora para nós é de vivermos dentro desse bem proposto por Jesus. E essas qualidades nós vamos ver dentro do que fala desse homem, dentro dessa mulher de bem. Fundamentos que foram trazidos por muitos profetas da antiguidade, fundamentos que foram trazidos pelo maior profeta, que é Jesus. E a doutrina ela nos propõe já esse aprofundamento, porque nós temos condições já de receber. Já evoluímos a esse ponto. O que falta para nós agora é colocar em prática. Quais são esses fundamentos? Se fosse para definirmos em uma palavra, é a caridade. O que tem por trás dessa palavra caridade? Benevolência, indulgência e perdão. E o Evangelho segundo o Espiritismo trata com muito carinho sobre esses temas, dando enfoque ao momento atual da humanidade terrena. Indo direto à prática, traduzindo isso nas características que o homem, que a mulher de bem deverá ter. Por que é falado sobre a caridade? Porque não basta, nós agora falando para nós espíritas, não basta que eu tenha um conhecimento sobre reencarnação, não basta que eu tenha consciência da imortalidade da alma, não basta que eu tenha conhecimento que muitos mundos são habitados, muitas esferas espirituais, onde os espíritos lá habitam depois que deixam o mundo material. Sem caridade, nada eu sou. Sem a caridade, nós ficamos somente no superficialismo. Não adianta nem nós termos a consciência de que Deus existe. Porque tem muitas pessoas que sequer acreditam em Deus, que estão praticando a caridade e procurando se melhorar. São pessoas boas já de coração e conseguiram avançar esse nível. Mas quais são as características desse homem de bem que nos é dito dentro do Evangelho? O homem de bem, ele coloca em prática aquilo que ele aprende. Através daquela lei-mãe que nos é dito no Livro dos Espíritos. Quando você abre o capítulo que nos relata sobre as leis morais, nos é falado primeiramente a lei-mãe que rege a todas, a lei de justiça, de amor e de caridade. Todas as demais estão vinculadas a ela. Mas o homem de bem, ele coloca isso em prática, mas de que forma? Interroga a sua consciência sobre o quê? Sobre os nossos atos. Hoje a nossa proposta de mudança é o foco nos nossos atos, não no foco do nosso irmão que está aqui do lado, não no foco daquele que está convivendo conosco diariamente, onde nós, de uma forma automática, direcionamos o nosso pensamento para os seus erros, para os seus vícios. Mas e nós? Como que nós estamos nos portando dentro da atual existência? Será que não violamos essa lei? Será que não praticamos o mal? Será que nós fizemos todo o bem que podíamos? Se não desprezamos uma oportunidade de ser útil? Se ninguém tem alguma queixa de nós? Será que nós fizemos ao outro o bem ao qual aquele queria que fizessem a nós também? Então, a proposta é que façamos um diagnóstico. E depois que nós fazemos esse diagnóstico, é nós verificarmos, eu deixei isso, eu posso melhorar aquilo. E no dia seguinte, eu posso estar mais lúcido, empregando esforços para que eu chegue no final do próximo dia e possa dizer, alguma coisa trago melhor do que na véspera. Mas o homem de bem é aquele que tem fé. Aquele que tem fé em Deus ou que deposita a fé em Deus. A fé em Deus, por trás disso, dentro da sua bondade, da sua justiça, da sua sabedoria. E hoje, no momento em que nós verificamos que essa fé para muitos está se esvaindo, a doutrina nos vem propor para que nós continuemos nas pegadas de Jesus e continuemos a ter fé no futuro. Porque esse é um momento ímpar e nós poderemos até se considerar privilegiados por estar vivenciando esse momento, porque talvez aquele que vai reencarnar lá na frente não tenha essa oportunidade robusta que nós temos de evolução. Então, olhemos esse momento que estamos passando, que temos convivência nos lares, muitos com dificuldade financeira, muitos com a depressão batendo a porta, foquemos o exemplo de Jesus.
Deveremos ter a fé no futuro, sim, colocando o nosso espiritual à frente. Talvez se nós colocamos o nosso espiritual à frente, e a doutrina nos dá base sobre isso, colocando o espiritual, as coisas materiais elas fluem de uma melhor maneira. Porque daí nós conseguimos, focando na parte espiritual, nós conseguimos oxigenar melhor o nosso espírito e talvez melhorar a nossa condição material, vai ali se alocando também. Eu trago aqui uma história muito interessante sobre confiança. Essa confiança que a doutrina nos traz, na verdade, ela é uma história que fala sobre o tronco caído, que é da lenda dos índios Cherokee, sobre o ritual de passagem, que nos vai falar sobre essa confiança. Imaginemos nós, dentro desse momento que estamos vivenciando, que parece que somos colocados dentro de uma selva em que todos os perigos estão à nossa volta. Como aquele índio que leva o pai para a floresta, coloca uma venda nos olhos e o deixa lá sozinho. O jovem deve permanecer sentado em um tronco a noite toda, sem remover a venda, até que os raios do sol o avisem que é de manhã. Ele não pode e não deve pedir ajuda a ninguém. Se ele sobreviver à noite sem se desmoronar, será um homem. Não pode contar a sua experiência aos amigos ou a ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem está claramente aterrorizado. Ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Certamente existem feras ferozes ao seu redor, talvez até homens perigosos que o machuquem. O vento sopra forte, a noite balança as árvores, mas ele continua corajosamente sem tirar a venda dos olhos. Afinal, é a única maneira de se tornar homem. Finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai e ele tira a venda dos olhos. E é nesse momento que ele percebe que o pai está sentado no tronco ao lado dele. Esteve de guarda toda a noite, protegendo o filho de qualquer perigo. O pai estava lá, embora o filho não soubesse. Nós também nunca estamos sozinhos. Na noite mais assustadora, no escuro mais profundo, na solução mais completa. Mesmo quando não damos conta disso, Deus nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Ele nos aguarda sentado no tronco ao nosso lado. Acredite e tenha fé. Então, essa mensagem é para que tenhamos a confiança. Vamos confiar nesse momento, porque nós não estamos sozinhos. Deus utiliza os seus prepostos, os espíritos benfeitores que estão ali ao nosso lado. Deus é um Pai tão bondoso, né? Não é aquele Deus da guerra como todo mundo pensava, aquele Deus que se vinga, que é um Deus vingativo. Ele é tão amoroso com nós que Ele deu a cada um que está aqui reencarnado um guia protetor, um anjo da guarda que acompanha os nossos passos. É a forma como que Deus age. Aquele anjo da guarda que está sentado lá no tronco, como nos disse a história. Aquele anjo da guarda que está ao nosso lado. E nós muitas vezes fechamos a nossa sintonia e não deixamos de receber muitas vezes as instruções necessárias. Então, proposta do homem de bem que caminhemos nessa fé, né? Por trás disso vem a confiança que deveremos ter. Mas esse homem de bem, ele também tem caridade para com o seu próximo. Ele faz o bem por fazer, sem esperar algo em troca. Não é esperar de uma forma ou ostentar isso. Eu faço bem e estou aqui, tirando uma selfie. Hoje eu fui em tal lugar, entregar mantimentos, está aqui. Beneficiei tantas famílias. Não, o bem que nós fazemos deve ficar entre nós e Deus. Entre nós e o Pai. E hoje estamos, nesse momento atual, estamos tendo a oportunidade de a muitos de auxiliar. Estamos precisando de assistencialismo nesse momento, sim. Porque o ser humano não pode pensar no alimento espiritual se ele não tem o alimento material dentro de casa. Então temos a oportunidade, de repente, esse auxílio material vai despertar para muitos nesse momento de pandemia que estamos vivenciando, despertar para os bens espirituais. Vai ser como se fosse um canal condutor, de repente, através daquilo que você está doando do material, você abre via para o conhecimento de uma história, onde você pode doar muito mais, além somente do físico.
O homem de bem, ele retribui o mal com o bem. Mas como seria esse mal? Retribuir o bem, né? Em vez de retribuir com o mal. Muitas vezes é simplesmente ficarmos em silêncio. Dentro daquela ofensa que nós recebemos, né? Não vou dizer que o homem de bem vai, num primeiro momento, não vai sentir ódio, não vai ter rancor, não vai se magoar. Mas a proposta é que nós possamos trabalhar, possamos filtrar a informação, respirar, ficar em silêncio, para que de repente depois recebamos a instrução e trabalhemos o assunto, o tema que me ofendeu, de uma forma mais clara, com calma, com sabedoria. O homem de bem, ele pensa nos outros antes de pensar em si. Esse é um convite para que nós tenhamos um movimento contrário do egoísmo. Um movimento no sentido do altruísmo. Quando eu vou pensar em algo, eu penso no coletivo, penso na minha família, penso em alguém. Como que eu posso ajudar antes de pensar somente em mim? O homem de bem é bom. Mas o que é esse ser bom? É benevolente, é favorável, é aberto e acolhedor, é disposto a absolver, ele é indulgente. Essa característica está muito intrínseca. Muitas vezes nós temos essa oportunidade, como estamos lá na casa espírita, adentra uma pessoa e você faz o atendimento fraterno. Recebe essa pessoa. Ali você está tendo a oportunidade de colocar as características, uma das características do homem de bem, treinar isso, treinar esse momento. Para quem sabe eu posso ser mais acolhedor dentro da minha casa, dentro do meu lar. O exemplo está aqui nesse momento, estamos nessa escola benfeitora que a humanidade nos propõe. O homem de bem não é preconceituoso, não tem distinções de raças nem de crenças, ele acolhe muito. Estudando um pouco do que é falado na revista espírita sobre como era constituída a sociedade espírita parisienses de estudos, a primeira casa espírita do mundo. Ela era constituída de pessoas de diversas religiões. Lá estudavam o espiritismo, o muçulmano, o protestante, o católico. Era a constituição da casa espírita da época. Era um modelo que veio para nós no hoje. E no mundo hoje, onde você liga a TV, liga o noticiário, talvez a gente olhe somente com o foco da agressão, da violência policial que está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas ela está aqui também, olhando com olhos de evolução. O que nós poderíamos verificar? Onde uma pessoa foi assassinada, onde o George Floyd foi assassinado por um policial, por sufocamento, servido ali de ícone por um pensamento que nós devemos avançar. Esse pensamento racista, esse pensamento preconceituoso que temos, olhe o movimento que se fez com relação a isso dentro de um país. Um fato que aconteceu localmente abrangeu o mundo globalmente, porque hoje nós ficamos sabendo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. E isso está movimentando leis a favor da evolução da humanidade, onde aquela polícia agressora vai ser uma polícia comunitária, vai ser uma polícia da família, onde está sendo gerado reforma dessa polícia sobre como ela age, sobre como é a sua conduta, sobre como ela deve agir. E quem sabe esse exemplo, não inspire a sociedade para o mundo todo. Isso é um movimento para um planeta de regeneração. Esses são movimentos. Claro que ainda infelizmente gerados sobre um ato de violência, mas é um começo. O homem de bem, em todas as suas circunstâncias, tem como guia a caridade. Mas a caridade dentro do seu dia a dia, como um guia que nós deveremos ter. Mas o que a caridade quer me dizer quando eu estou num momento de contenda dentro da família? Vamos dar um exemplo prático aqui, que é a maledicência. Acontece algo entre família e aquela pessoa, ela é defamada. Qual que é a postura que nós devemos ter como um homem, como uma mulher de bem? O homem de bem é aquele que não prejudica os outros com as suas palavras. Muitas vezes fica em silêncio, Ele recua diante da ideia de causar sofrimento a alguém, por mais que ele esteja contrário àquele pensamento.
Ele não alimenta o ódio, não alimenta o rancor. Por quê? Porque ele desenvolve uma consciência de que ele não deve registrar aquilo, porque aquilo pode lhe fazer mal. E age ao contrário, age de uma forma altruísta. Ele tem dentro de si uma indulgência para com as fraquezas alheias, porque ele sabe que ele também precisa de indulgência. Então é essa consciência, né, que é proposta para esse homem de bem. Ele nunca se compraz em observar os defeitos alheios, ou seja, a proposta é para que tiremos o foco sobre o outro e coloquemos o foco sobre nós. Né? E se ele cai nessa cilada, ele procura sempre um bem que possa atenuar o mal. Não significa que o homem de bem não vai errar. O homem de bem vai cometer os erros como nós mesmos cometemos no nosso dia a dia. Mas, através desse erro, que a gente possa melhorar, quem sabe, no outro dia. Inúmeras são as qualidades dentro desse homem de bem, dentro do ser de perfeitos. Mas há uma observação muito importante, porque às vezes a gente fica com aquela impressão que, nossa, são muitos, é inatingível isso para mim. Mas olha a espiritualidade como é perfeita nos seus ensinamentos. Ela nos diz que não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas fica fixado que você se esforce para atingir essas qualidades que acabado de mencionar. E nos diz que nós estamos no caminho que se acha a todas as demais que conduz. Então, cada ali é um pouquinho. É impossível nós abrangermos todas as qualidades, às vezes, numa existência. Nós vamos trabalhar níveis dentro daquele mesmo assunto. Níveis dentro da caridade, níveis dentro da indulgência, níveis dentro da paciência, dentro da tolerância. Não usemos isso como uma forma absoluta, não, mas eu tenho que ser paciente e tolerante de forma absoluta nessa vida é impossível. Porque nós precisamos de experiências evolutivas, muitas experiências evolutivas para quê? Para que nós amadureçamos o nosso espírito com relação a esse tema, sede perfeitos. E vem em seguida o Evangelho nos dizer sobre os bons espíritas, que bem compreendidas as características do homem de bem, levam os resultados acima propostos, que caracterizam os verdadeiros espíritas. Como cristãos verdadeiros, porque sendo espírita verdadeiros, nós estamos praticando o verdadeiro cristianismo que nos é proposto. Mas ao mesmo tempo, a espiritualidade vem fazer um alerta, todos nós, para que nós não fiquemos apegados somente aos fenômenos. Muitas vezes a gente vai estudar lá no grupo de estudo, como é maravilhoso, o que está dito no livro dos Espíritos, no céu e inferno, os relatos que temos dos espíritos desencarnados, a manifestação mediúnica. Eles vêm nos alertar que o Espiritismo nos deve direcionar para o alcance que é moral. É a parte moral. Porque não adianta nós ficarmos na superficialidade só do conhecimento se nós não aplicamos. Né? Assim nós temos pessoas, às vezes que são muito instruídas, que vêm até a casa espírita, que vêm com o ensejo, com a oportunidade que se dão de aprender, mas às vezes não compreendem. Homens, às vezes, com notória capacidade, com formação, e não conseguem compreender, porque muitas vezes fica apegado ao fenômeno. Mas temos jovens que acabaram de sair da adolescência, que aprendem com uma admirável justeza, porque isso depende do senso moral da criatura humana, depende do senso moral do espírito. E isso está vinculado ao desenvolvimento espiritual dele, à evolução do espírito. Às vezes, falar de moral, para muitos, parece banal e monótono. Mas os espíritos nos alertam que é esse o verdadeiro caminho. Esses princípios da doutrina que devem brilhar em nós. Nós devemos ter a devida atenção para que nós saímos simplesmente dos espíritas imperfeitos, que nos é falado, para o nível de compreensão onde possamos ser considerados os verdadeiros espíritas, os espíritas sinceros. Porque o espírita sincero, ele já consegue transformar os princípios teóricos no sentido prático, no acolhimento, e todas esses atributos que nos é falado dentro do homem de bem. Onde para muitos ficam mudas. O espírita sincero já caminha
né, dentro daquela linha, daquele músico, que quando ouve um som, não apenas percebe a música, mas percebe ali os seus acordes, como são belos. Essa inspiração que a gente recebe quando a gente está dentro da casa espírita, que ela se transcenda para o nosso dia a dia, para dentro do nosso lar. Então, meus amigos, caminhando já para o final, trazemos um exemplo desta obra, né? Nosso Lar, que é pelo Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Uma obra tão importante para nós, porque André Luiz começa a caminhada como aquele repórter espiritual, para também nos ajudar a iluminar o nosso caminho. Dizer assim, ele que está mais perto de nós, que cometeu as falhas, que está procurando trilhar o caminho do homem de bem, ele nos dá dicas de vivência no plano espiritual. A grande mensagem que André Luiz e que a doutrina espírita vem trazer para nós é que a vida continua, a vida não cessa. E talvez para aquele que bateu a depressão, para aquele que cometeu o suicídio, ele vai receber nova oportunidade, porque a vida não cessa. André Luiz, quando chega no plano espiritual e é acolhido por Clarencio, você percebe na figura de Clarencio, desse espírito, que já está ali enriquecido com uma determinada sabedoria, que já tem uma caminhada avançada, além de nós, mas que passou pelas mesmas dificuldades, cometeu os mesmos erros. E ele relata isso para André Luiz quando o acolhe. E diz a André, se anime, escuta as suas queixas. Eu passei tanto tempo no umbral, quanto tempo? 8 anos lá no umbral. E escuta, mas ele vai com aquele recado, se anime, meu irmão, anime-se, meu irmão. Você já foi resgatado. Agora é com você a sua caminhada. Vamos lá. E é isso que a doutrina espírita está querendo nos dizer, o cristianismo está querendo nos dizer. Vamos lá. Temos um momento de dificuldade? Temos sim. Nós vamos procurar trilhar esse caminho, passar por essa dificuldade, por essa prova, com um sorriso no rosto, com acolhimento. É você ter a alegria de quando você vai ajudar alguém e você se sentir útil. Isso é a prática. A vida ela não cessa. E a proposta que a doutrina espírita nos tem é nos tornarmos pessoas de bem. Muito mais do que apenas nós dizermos da nossa boca, nos tornarmos espíritas. Nós podemos dizer, estamos nos tornando pessoa de bem. E essa proposta é como se nós colocássemos no sentido figurativo, como André Luiz nos diz na introdução do livro do Nosso Lar, que ele fala sobre aquele rio. Né? Aí fica a proposta para todos lerem o início do livro. É uma obra muito boa para se ler e absorver os conhecimentos. Aquele rio que para nós, de repente, é aquele córrego pequenininho. Mas todo rio pequeno, ele vai se transformar num grande rio. Observemos o nosso Paraná, o nosso rio Paraná, quão gigantesco é, como sendo o segundo maior rio do nosso Brasil. No córrego, quando nós estamos, se você coloca um tronco de árvore, ele interrompe o fluxo da água. Mas qual é a diferença, por exemplo, se uma casa caiu dentro de um rio Paraná? Não faz diferença. A nossa proposta é para que nos iluminemos, né? Que possamos adquirir mais robustez, fortaleza no nosso espírito. Será que, de repente, o momento que nós estamos vivenciando não é a proposta para nós adquirirmos essa fortaleza espiritual? Por quem sabe, daqui para frente, a gente não passe por uma situação parecida. Não estou falando isso que vá acontecer. Mas dificuldades no planeta Terra a gente sabe que a gente tem. Mas é para a gente vivenciar a experiência dentro do campo da matéria. A proposta é que quando nós tenhamos uma tempestade, não seja como aquela casa de areia, que nos é falado também no Evangelho de Mateus. Aquela casa de areia que quando passa a tempestade, ela destrói. Mas que seja aquela casa edificada na rocha. A proposta é que nós ganhemos musculatura espiritual, que é a fortaleza. E daí a gente verifica como um Clarencio que nos diz para André Luiz, já que tem essa fortaleza já adquirida através das experiências evolutivas que ele tem. Então, nesses momentos que estamos tendo, que nós possamos direcionar dentro do orai e do vigiai que nos é proposto, que eu possa ser muito maior do que aquele momento, que Deus me dê força, mas que eu possa ser maior do que a minha prova, do que a minha expiação.
10, 15, 20, 1000 vezes maior, adquirindo essa robustez. E concluímos com o prefácio que nos é dito pelo Espírito Emmanuel nessa mesma obra, Em Nosso Lar. Ele nos diz assim: não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, sua ferramenta e o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o coração. Guarde a experiência no livro da alma. Ele diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O espiritismo, meus irmãos, precisa de praticantes. Você não está aqui na Terra para sofrer. Você está aqui na Terra para você se purificar, elevar, aprender e levar os conhecimentos. Muito obrigado pela oportunidade. Muita paz a todos. E continuemos com essa vibração, conectados, sintonizados ao plano superior, agradecendo a Jesus que conduz a nau, que conduz a barca humana, pois sabemos que não estamos sozinhos, pois sabemos que podemos confiar, saber que temos um direcionamento, mesmo apesar das tribulações, mesmo apesar das provas, mesmo apesar das expiações, que são necessárias para o nosso conhecimento. Mas que não fique somente esse conhecimento, Mestre Jesus, na superficialidade, que levemos esse conhecimento para a nossa vivência, traduzindo-se na prática da caridade, do bem, e que a cada dia possamos nos iluminar, ser um pouco de exemplo para as pessoas. Não podemos abranger o mundo, mas podemos influenciar o pequeno grupo ao qual habitamos dentro da sociedade, sendo bons exemplos dentro do caminho desses seres perfeitos que um dia conseguiremos atingir esse objetivo que nos é possível. Obrigado, amigos espirituais, por todo o apoio que recebemos. Que assim seja.